Saudações a todos, como estão? Hoje abordaremos o Corinthians, que está prestes a firmar um contrato com um novo treinador. Irei revelar algumas informações sobre essa negociação e também comentar sobre a partida desta noite, que é extremamente significativa na Copa Sul-Americana. A negociação já se encontra em processo e, caso tudo transcorra bem em breve, teremos um novo chefe para da equipe. Um representante ainda está em Florianópolis e, enquanto este vídeo estiver sendo visualizado, é possível que já esteja a caminho de São Paulo, pois nesta quarta-feira foram concluídos os últimos procedimentos da negociação com a presença de um advogado e outros profissionais, revisando documentos e estabelecendo metas, além de discutir a questão da multa rescisória, que se estende até o final do atual mandato. Ou seja, até o término de 2026. Um ponto relevante diz respeito à Confederação Brasileira de Futebol, que não impede a oficialização do contrato, mesmo com o vínculo ainda ativo, especialmente no que toca à rescisão e aos valores a serem recebidos que não serão perdidos. O que foi solicitado foi uma aceleração no processo de assinatura da rescisão e a confirmação no registro para que a nova etapa possa ser iniciada. O profissional estava em uma situação delicada, sem exercer funções, mas com valores pendentes a receber. A proposta do Corinthians apareceu de forma inesperada e uma conversa com seu advogado deixou claro que, antes de formalizar qualquer contrato, era primordial que a rescisão anterior estivesse devidamente registrada. Com isso, a situação progrediu rapidamente. Consultou seu advogado e enfatizou que, para avançar, era necessário que a rescisão estivesse validada com os valores de remuneração estabelecidos. Dessa forma, tudo foi organizado naquele mesmo dia, incluindo os acordos com o Corinthians. Uma proposta foi apresentada e, por meio de sua equipe, foram feitas contrapropostas relacionadas a valores, duração do contrato e outros aspectos, tudo isso ficou definido na quarta-feira. Contudo, ainda não há confirmação de que ele esteja em São Paulo, mas as perspectivas são otimistas. É bem possível que, ao assistir a este vídeo, ele já tenha chegado à cidade acompanhado de seu representante para conhecer as instalações do clube e marcar presença no estádio durante a partida contra o Racing do Uruguai, além de liderar a equipe no confronto com um adversário relevante. Esse cenário é o ideal, mas após os eventos recentes, é preciso agir com cautela. O progresso nas negociações foi significativo e a proposta foi apresentada de maneira convincente. A dinâmica de reuniões, comunicações e a participação de profissionais envolvidos ajudaram a organizar tudo para alinhar os interesses. Esses detalhes muitas vezes passam despercebidos, mas são essenciais em um processo de negociação em andamento. A situação anterior não se materializou e agora o clube realmente está prestes a fechar um novo acerto? Quanto ao entusiasmo do novo técnico, posso dizer que ele se mostrou empolgado com o projeto desde o início, quando a situação está em desenvolvimento. O Corinthians encontrou desafios relacionados ao comando técnico, aguardou a definição e agora parece que a escolha está realmente se inclinando para um novo treinador. Quanto a essa decisão, posso mencionar que ele demonstrou grande entusiasmo pelo projeto. Desde o início, ao avaliar os clubes que poderia dirigir após deixar sua função anterior, sempre enxergou o Corinthians como uma excelente oportunidade, em função da visibilidade do apoio da torcida, do impacto que o clube gera e, sem dúvida, da qualidade do time. Ele examinou diversos elencos e as opções disponíveis, dentre as quais estava o Corinthians. Ele confidenciou acreditar firmemente na capacidade do clube de alcançar grandes feitos, de oferecer um desempenho elevado e de se desenvolver sob sua orientação. Nos últimos tempos, acumulou conquistas relevantes como treinador. Vale lembrar, por exemplo, sua passagem pelo clube anterior. Muitos o consideram um técnico mais cauteloso, menos ousado. Mas ele tomou decisões táticas importantes e tenho certeza de que buscará formas de melhorar o desempenho do time. Um exemplo disso foi quando enfrentou dificuldades no meio de campo, optando por contratações de vários volantes defensivos, mas sem um volante de transição. Diante disso, decidiu escalar um jogador como meio-campista e transformou a trajetória desse atleta, que chegou a ser cogitado para a seleção,
Mesmo após uma séria lesão, ele se mostrou essencial na conquista de um título importante, estabelecendo uma excelente parceria com outro jogador. Também conseguiu reerguer um atleta que teve a oportunidade de atuar sob sua orientação. Além disso, um jogador que era menos valorizado e jogava como ponta se tornou um dos pilares da campanha, conseguindo tirar outro atleta relevante do time titular durante as finais. Todos sabem que ficar de fora não é fácil. Durante uma coletiva, após a conquista, o atleta que ficou no banco pegou o microfone e agradeceu ao treinador pela vitória. Um atleta foi fundamental na campanha, fazendo com que outro jogador ficasse no banco nas finais. E todos sabemos que essa não é uma tarefa simples. Estive presente na coletiva de imprensa durante a celebração do título, quando um jogador agradeceu ao técnico pela conquista. Obter isso não é algo fácil, especialmente ao optar por deixar um atleta importante no banco para escalar outro que estava em excelente forma e cujo espaço era limitado. Isso demonstra uma gestão de grupo bastante competente. Outro jogador. Durante aquele período se destacou como um dos principais em sua posição no país, mas atualmente não se comenta mais sobre ele. Ele só teve a chance de jogar sob a orientação do técnico, que o transformou em um atleta essencial para a equipe. Estou citando esses exemplos para ilustrar as dinâmicas que ocorrem dentro do elenco. Quando um jogador se lesionou, foi a única vez em que não houve conflitos de egos. Isso ocorreu porque dois atacantes atuaram juntos com um deles, recuando para apoiar o outro, fazendo sacrifícios. Quando um novo treinador chegou, um dos atacantes manifestou o desejo de competir pela posição de centroavante, mas sob a orientação do técnico. A situação foi diferente, ele aceitou seu papel e juntos marcaram muitos gols naquela temporada, levando o clube a se tornar campeão em várias ocasiões. Gerenciar essas situações é desafiador e o técnico faz isso com habilidade. Portanto, é crucial considerar o que ele pode alcançar com um time que conta com jogadores valiosos e conhecidos, além de muitos atletas no meio de campo, mas que necessita de variações táticas, sobretudo pela carência de pontas. Assim, ao longo do ano, o clube pode buscar reforços no mercado para suprir essas lacunas, permitindo que o técnico melhore ainda mais a equipe. No entanto, com o elenco atual, acredito que ele conseguirá realizar um trabalho muito mais eficaz. O novo treinador está sendo aguardado em breve e aparentemente estará presente no estádio. O anúncio está próximo de ser feito e tudo parece certo. É apenas uma questão de formalização, pois enquanto não houver a oficialização, não podemos afirmar com certeza. Portanto, ficamos um pouco ansiosos. Neste dia, a expectativa é de que, conforme as informações disponíveis, haverá um comunicado na Neoquímica Arena e tudo está praticamente confirmado. A única dúvida que persiste é a formalização, pois até que isso esteja documentado, não podemos garantir com segurança, o que gera um certo grau de incerteza. No entanto, o acerto já foi realizado, e se a veracidade das informações se confirmar, é bastante improvável que os acontecimentos não avancem. O novo treinador deverá comandar a equipe na partida contra um clube uruguaio, almejando a primeira vitória na Sul-Americana. Com essa mudança, a perspectiva da equipe pode variar consideravelmente. Mas qual será a meta do time na competição sul-americana? Apenas participar ou realmente se dedicar às competições nacionais? Essa indagação paira no ar. Entretanto, se o objetivo for conquistar algo, é fundamental vencer e vencer de forma convincente a equipe uruguaia nesta quinta-feira. O time traz algumas novidades, como o retorno de um jogador que estará em campo, já que se recuperou de uma lesão e sua presença é bastante relevante. Outro atleta deverá atuar pelo lado direito, enquanto um terceiro pode ficar na esquerda, embora haja incertezas em relação à sua participação nesta fase da Sul-Americana. De qualquer forma, a defesa contará com 2 jogadores que já demonstraram qualidade. No meio-campo, é possível que o novo treinador escolha 3 atletas e resta saber como ele organizará essa formação. Um dos jogadores ainda está se recuperando e é o único com problemas de saúde no momento.
A expectativa é que o ataque seja formado por 3 jogadores com um quarto como opção, embora não se espere que ele comece jogando logo após um período afastado, já que perdeu espaço quando a equipe mais precisava dele. Agora ele precisará reconquistar a confiança tanto da torcida quanto da comissão técnica. É interessante observar como esse atleta se integrará ao time, pois novamente não há um jogador de meio campo disponível. Essa ausência pode representar um desafio, mas o novo treinador terá que pensar em como estruturar a equipe, sem contar com aqueles atletas que enfrentaram adversidades anteriormente. Esperase que um deles retorne em breve, para que a equipe possa contar com o que há de melhor e o técnico tenha mais conforto para realizar seu trabalho. A partida da noite será contra a equipe uruguaia na Sul-Americana. O time está se adaptando com o retorno de um jogador fundamental. Após um período conturbado, parece que a situação está se estabilizando e é isso que se espera. Um detalhe notável é que o novo treinador não compareceu ao centro de treinamento hoje, mas é esperado que se apresente amanhã de manhã. Essa informação é exclusiva. Está definido que ele não realizará uma coletiva de imprensa, mas fará uma apresentação ao grupo, visitando o centro de treinamento pela primeira vez para conhecer os jogadores. Para quem acompanha a situação, as informações vão sendo atualizadas. O debate continua com a intenção de trazer novidades. Uma fonte comentou algo pertinente sobre a situação do novo treinador, destacando que sempre existem riscos em transições desse tipo. Assim, a expectativa se mantém com a chegada do treinador ao centro de treinamento na manhã desta quinta-feira, ciente de que o risco sempre está presente. O profissional não estava presente e não é ele quem deve ser aguardado amanhã de manhã no centro de treinamento? O tema foi encerrado com a observação: vamos aguardar, né? Sempre há um certo receio. Portanto, esperase que ele esteja no centro de treinamento Joaquim Grava nesta quinta-feira pela manhã. O risco sempre faz parte do processo. E apesar de não ter informações que confirmem a presença de um jornalista, afirmo que o profissional não esteve no centro de treinamento hoje e é aguardado para amanhã. Ele está em negociação com o clube, faltando apenas a formalização do contrato, e só não assumirá a direção técnica se a direção optar por outra decisão. Essa é uma informação clara, e trata-se de um profissional que compreende o contexto. Assim, ele continuará sendo o escolhido, a menos que haja uma mudança de planos por parte do clube. Existe a manifestação de interesse de outra equipe. Sim, há. Mas esse clube já conta com um técnico. O profissional expressou seu desejo de treinar aqui e já sinalizou aceitação tanto em relação ao projeto quanto ao pacote salarial que, aliás, é extremamente atrativo, representando o maior rendimento de sua trajetória. Os torcedores precisam compreender que o atual treinador não é desvalorizado, mas alcançou esse patamar de valorização. Quando esteve aqui anteriormente, estava sem clube, depois foi para outra equipe, participou de uma entrevista, passou por outros times e foi se valorizando com o tempo. Em relação à administração, confio que o acerto só será oficializado após a assinatura final. Essa administração tem um histórico e desde que um dirigente deixou o cargo, trouxe diversas informações, mas evitei confirmar que ele já é jogador ou técnico, pois sempre existe a possibilidade de que algo não ocorra até que um anúncio oficial seja feito. Não posso ocultar a situação que envolve esse profissional que realmente aceitou a proposta do clube, tanto em termos de salário quanto em relação ao projeto. Ele conversou sobre o elenco, reconhecendo que o plantel é um dos melhores do Brasil. O técnico mostrava-se muito disposto a selar o acordo. É importante frisar que a realização de um contrato depende de uma negociação eficaz e esse profissional possui um histórico de boas negociações. O canal obteve um número expressivo de inscritos e sou muito grato pelo apoio recebido. Portanto, a situação está quase fechada, embora eu ainda não tenha confirmação de que a assinatura ocorreu. Acredito que uma vez isso feito, ninguém saberá até que uma divulgação oficial aconteça. A próxima reportagem sob a ótica jornalística deve ser o anúncio, já que qualquer outra informação seria apenas para preencher espaço. O salário já foi determinado e ele receberá mais do que seu antecessor, mas menos do que um técnico de renome.
É possível imaginar qual será essa quantia. O técnico anterior recebia uma quantia elevada, mas essa não será seu total. Ele terá o maior salário de sua carreira, considerando que em uma passagem anterior já recebia um valor considerável. Quanto ao elenco, ele acredita que está entre os melhores e terá uma remuneração significativa. O que se pensa sobre isso? Será que realmente temos um dos melhores elencos? Estou refletindo. Não podemos afirmar que temos um elenco superior ao de grandes rivais, mas certamente temos um elenco melhor em comparação a algumas outras equipes. O mesmo se aplica a uma outra equipe que, sem dúvida, não possui um elenco mais forte. Quando se compara com outra equipe, também podemos afirmar que temos uma composição superior. Em relação a um time de Minas, acredito que nosso elenco supera o de um rival local. Um plantel superior ao do Flamengo não é o caso. Contudo, o nosso elenco é mais forte que o do Botafogo atualmente, é inegável. Também superamos o elenco do Vasco, isso é certo. Em relação ao Fluminense, podemos afirmar que temos uma equipe melhor. Rumamos para Minas, onde temos um elenco que se destaca em comparação ao do Atlético Mineiro. Eu realmente confio nisso. Em relação ao Cruzeiro, nosso time também se mostra superior, sem dúvida. O Cruzeiro possui atletas em um patamar mais elevado, correto. Portanto, isso indica que no Rio de Janeiro, apenas o Flamengo apresenta um conjunto superior ao nosso. Em Minas não há quem supere nosso potencial, em Pernambuco também não, e na Bahia igualmente. No Rio Grande do Sul, o Internacional é quem tem um elenco superior ao nosso. O que vocês acham? Eu vejo como um confronto equilibrado entre o Internacional e o nosso elenco realmente. O Grêmio tem um elenco melhor. Não tem. No Cruzeiro, a maioria dos jogadores é mais experiente. O Internacional tem um plantel igual ou superior. Certo, é uma questão de disputa. A concorrência com o Internacional promete ser interessante. E em São Paulo, há algum elenco que nos supere? Não existe? O treinador já comentou isso em particular. O Santos possui um conjunto mais forte? Não possui. E o Palmeiras, estou um pouco incerto sobre isso. Ao observar os jogadores reservas que o treinador tinha na final do Campeonato Paulista, questiono quem ele tinha à disposição. Estou com minhas dúvidas, mas tudo bem. Se realmente houver um elenco superior ao nosso apenas Flamengo e Palmeiras, se destacariam nessa questão. Sem dúvida é o Flamengo ou Palmeiras e talvez o Internacional que considero equilibrado. Portanto, somos um dos 3 melhores. O treinador pode estar certo ou talvez 4 no máximo. Entenderam? O comentário sobre eu estar viajando é aceitável. E quanto ao Corinthians, como está a situação do elenco deles é de alto nível? É de alto nível. O que não sei bem entende, o Palmeiras se destaca. Portanto, estamos em terceiro lugar. O Internacional tem um elenco melhor que o nosso, correto? Assim, estamos em quarto, certo? Estamos em quarto. Não podemos estar em quinto. Porque quem mais teria um elenco melhor que o nosso, considerando o aspecto financeiro, o máximo que podemos alcançar é ser um dos 4 melhores? Estamos entre os 4 melhores. O Fluminense não se destaca. Você pode mencionar o Cruzeiro, correto? O Cruzeiro não se conta. Você viu o desempenho impressionante de um jogador que se sobressaiu. É notável, não dá pra negar. Outro atleta que também se destaca é evidente. O Botafogo teve um bom desempenho no ano passado, mas este ano a situação não é a mesma, especialmente sem um jogador essencial. Assim, o treinador aceitou o desafio em função do elenco para evitar polêmicas e estamos entre os 5 melhores. Olá, torcedor! Trago mais informações. Deixo a solicitação para que expressem suas opiniões e comentem sobre a situação atual. Mas antes de qualquer coisa, todas as informações provêm de fontes confiáveis. Vamos analisar a situação. Do clube, o time está recebendo propostas pela venda de um jovem jogador e isso está sendo amplamente discutido. O clube enfrenta desafios financeiros e, segundo o diretor financeiro, será necessário negociar pelo menos um dos principais jogadores até o meio do ano. Muitos estão discutindo sobre qual jogador deve ser vendido. Para uma parte significativa da torcida, certos jogadores são os mais propensos a serem negociados. No entanto, é inegável que o clube precisa realizar uma venda relevante, o que implica que o jogador em questão deve estar em alta. Nesse contexto, os nomes de 2 jovens talentos se destacam como os mais prováveis a deixar a equipe, ambos considerados os principais ativos do elenco,
e frequentemente almejados por clubes do futebol europeu. Considerando a relevância desses atletas, quem realmente deve ser negociado segundo as avaliações do mercado é um jogador que recentemente se tornou alvo de um clube europeu. Um dirigente comentou em entrevista e foi claro sobre a situação do jogador, afirmando que, em sua visão, o atleta realmente deve ser vendido no futuro, uma vez que tem recebido numerosas sondagens. Então, o que você pensa sobre isso? Vale a pena realizar essa venda? Eu acredito que sim, ele é um jovem talento e pode proporcionar um grande retorno financeiro ao clube. Recentemente, o caso de um atleta específico foi discutido e, conforme algumas fontes, existe a possibilidade de que ele seja transferido em breve, já que surgiram propostas atrativas. O que podemos pensar a respeito disso? Seria benéfico para o clube comercializar esse jovem talento? Na minha opinião, sim, pois isso poderia trazer um retorno financeiro significativo para a equipe. Além do mais, o clube está passando por dificuldades financeiras, portanto, para ajustar as finanças, é essencial considerar a venda de um de seus jogadores mais destacados. Entre ele e outro atleta, eu escolheria negociar o primeiro mencionado. É interessante refletir sobre essa questão e contribuir para o debate. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Jorge Jesus é o novo técnico do Corinthians, uma contratação que promete agitar o cenário do futebol brasileiro. O experiente treinador chega com a missão de revitalizar o time paulista, que enfrenta altos e baixos nas últimas temporadas, e retomar o protagonismo tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas competições internacionais. A expectativa em torno de sua chegada é grande, principalmente após o sucesso de sua carreira no Flamengo, onde conquistou títulos importantes como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2019. Jesus, conhecido por seu estilo de jogo agressivo e organizado, promete implementar no Corinthians uma filosofia que privilegia o ataque, mas sem perder a solidez defensiva. Sua marca registrada é a intensidade nas pressões sobre o adversário, a transição rápida e a constante busca pela posse de bola. Esses elementos têm sido fundamentais no sucesso de suas equipes, e o torcedor corintiano já começa a especular sobre como essas características poderão ser adaptadas ao elenco atual. A escolha de Jorge Jesus também se deve ao seu currículo internacional, que inclui passagens bem-sucedidas por clubes de renome na Europa, como o Benfica, onde conquistou títulos nacionais e levou a equipe a grandes desempenhos na Europa. Sua experiência em grandes competições internacionais será crucial para o Corinthians, que tem como objetivo principal a disputa da Copa Libertadores, torneio em que a equipe não tem alcançado o mesmo sucesso de outrora. O Corinthians, que tem uma torcida apaixonada e exigente, espera que Jorge Jesus consiga recuperar a confiança dos jogadores e fazer o time render mais do que tem mostrado nos últimos campeonatos. O clube viveu uma fase de incertezas, com mudanças constantes de técnicos e um desempenho aquém das expectativas, principalmente em 2024, quando ficou distante da briga por títulos. Agora, com Jorge Jesus no comando, o time se prepara para uma nova fase com mais determinação e a promessa de um futebol mais vibrante e competitivo. Os primeiros desafios de Jorge Jesus no Corinthians não serão fáceis. Além de ajustar o elenco e implementar seu estilo de jogo, ele precisará lidar com as pressões internas do clube e as cobranças externas por resultados imediatos. A torcida, sempre atenta, espera ver rapidamente um time mais competitivo e capaz de disputar as primeiras posições no Campeonato Brasileiro e almejar uma boa campanha na Libertadores. Com a chegada de Jorge Jesus, o Corinthians volta a sonhar com títulos de grande porte e com a possibilidade de se reafirmar como uma das principais potências do futebol brasileiro. Se o treinador conseguirá alcançar esse objetivo, só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: o futebol paulista acaba de ganhar um novo protagonista. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!